Boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem por aí? Que satisfação estar aqui com vocês nessa noite especial. Comecinho de noite, né? Porque, afinal de contas, algum tempo atrás, quinta-feira à noite, não me senti muito bem. Fiquei meio de arrasto naquela noite. Fiquei um pouco, meio aqueles sintomas de gripe. Acordei de manhã cedo e pensei assim, será que eu vou trabalhar? Tô meio ruim, meio esquisito. Vou trabalhar. Cheguei na empresa, meu telefone toca. Meu amigo de mesa, assim, que trabalha junto comigo, falou assim, Fabrício, testei positivo. Eu pensei, boi foi com a corda, né? Saí dali da empresa, fui direto lá fazer o exame, tiro e queda, positivo pro Covid-19. Tal do Covid, que a gente ouve muito falar. Visitei minha esposa, fui lá fazer um atendimento no médico. Foi um dos atendimentos mais esquisitos que eu tive na vida. No final da consulta, foi muito rápida a consulta, a médica olhou para mim e falou, Fabrício, que remédio você quer tomar? Aí eu falei assim, doutora, eu não sei, doutora, eu não fiz medicina, como é que eu posso dizer qual remédio eu vou tomar? Me dá aí um remédio. Ela falou assim, que remédio para Covid deixou de ser uma questão médica, passou a ser uma questão política. Eu já fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu tomo, não tomo? O que eu faço com essa receita? Na farmacêutica, a farmacêutica olhou e falou, nada a ver. Vou te dar um outro aqui que vai ser tiro e queda. Comprei o da farmacêutica, levei para casa, tomei 2, 3 dias. Quando foi na terça-feira, isso tudo aconteceu na sexta de manhã, né? Na terça-feira eu vi que a coisa estava piorando pro meu lado. Fui pro hospital. Cheguei lá, fiz a tomografia e me sentindo bem debilitado realmente. E eu vi quando a médica pegou o resultado do exame, a cara dela ficou branca. Ela olhou para mim e falou assim, Fabrício, a coisa tá feia pro seu lado. Mais de 50% do seu pulmão tá tomado. Avançando rapidamente. E eu confesso para vocês, meus queridos, que eu ali naquele primeiro momento, primeira ideia que passou pela minha mente é que eu não ia sobreviver ao tal do Covid-19. Seria talvez uma das 5.932.000 pessoas que faleceram nos últimos 2 anos com a Covid-19. Pensei na minha esposa, no meu filho. Pensei, o que vai ser deles? Porque eu aqui, eu lembro da cena, pensei assim, não vou ver meu filho crescer. Voltei para casa, mal conseguindo dirigir. A médica falou que era melhor ficar em casa. E eu até acredito que era melhor mesmo, dada a circunstância. Isso na terça. Mas o quadro foi piorando, até que sábado de manhã eu dei uma tossida e veio, sabe aquele filme quando o cara tosse e vem sangue assim no guardanapo? E aconteceu isso no sábado de manhã. Nem falei nada para minha esposa. Falei assim, acho que eu vou dar uma passadinha no hospital de novo. Voltei para lá, fiz outra tomografia e, de acordo com a médica, estava melhorando a coisa. Estava melhorando. Ela olhou a receita da última médica e falou, nada a ver, é outro remédio. Interessante, cada médico falou que o antigo estava totalmente errado. E o quadro foi melhorando lentamente, a partir daquele momento. E depois até a gente foi num pneumologista, depois que tinha passado o tempo. E o pneumologista falou que a segunda tomografia estava muito pior que a primeira, né? Que tinha evoluído. Mas graças a Deus que a médica não soube ler o exame direito. Porque imagina se ela lesse o direito e falasse, Fabrício, o que estava ruim ficou pior. Eu não saía de lá. E graças a Deus ela errou na leitura do exame. E o tal do Covid não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Depois que passou o tempo do Covid, voltei a trabalhar e no começo eu notei que minha cabeça não estava igual antes, sabe? Estava muito difícil fazer coisas simples, como dirigir o carro. Eu estava num dos primeiros dias que eu voltei a trabalhar, começou a chover e eu não conseguia processar os pingos d'água e o volante ao mesmo tempo. Estava difícil. Tinha uma reunião simples da empresa e eu não conseguia acompanhar o que as pessoas estavam falando. Momentos bem desafiadores. Momentos de tempestade na nossa vida. Momentos de tempestade. E graças a Deus, hoje eu estou melhorando, tá? Hoje eu já estou. Isso já é um capítulo que está ficando para trás. Graças ao bom Deus. Graças à mão poderosa de Deus nos sustentando no meio das tempestades. E hoje eu estou aqui para poder trazer um estudo sobre um texto que para mim é muito, muito rico, que tem a ver com isso, com essa introdução que eu fiz para vocês, que está lá no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 6, do 45 ao 56.
Corações na tempestade é o tema dessa mensagem. Diz o seguinte, o Evangelho de Marcos. Logo em seguida, todo mundo achou? 6:45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar. Pensavam que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém? Vamos orar rapidamente? Pai de amor, Deus querido, obrigado por esse texto, obrigado por essa história incrível. Essa história que é tão ilustrativa para nós, e nós queremos sair, Pai, nesse momento da superficialidade dos fatos, entender um pouco o coração desses homens que estavam ali, passando por essa tempestade, e entender o carinho de Cristo e encontrar a necessidade deles, Pai. Nos dá condições nesse momento de tirar desse texto uma aplicação prática, nem que seja somente uma, e aplicar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que a gente clama pelo teu entendimento nessa hora. Amém. Incrível essa história, né? A história de quando Jesus anda sobre as águas, de encontro à necessidade dos seus discípulos. E se tem algo que eu quero, algo central que eu gostaria de dizer hoje à noite, está escrito em Romanos 8:28. Certamente você já ouviu falar esse versículo, né? Vamos falar juntos? Vamos lá. Isso, 50% das pessoas falaram hoje aqui. Vamos de novo, falar 100%. Vamos tentar de novo. Quando eu falar assim, Romanos 8:28, você fala com força, com convicção. Beleza? Romanos 8:28. Uma verdade profunda e profundamente esquecida por nós. Principalmente nos momentos em que os ventos são contrários. Porque afinal de contas, será que Deus não sabia do tal do Covid? Ao ponto de poder fazer assim, Fabrício, vai pro ladinho, quando aquele menino espirrar ali perto de você, vira o rosto pro outro lado, me protegendo de ter pegado o Covid. Será que Deus não sabia? Muitas vezes, quando a gente enfrenta uma situação de dificuldade na nossa vida, talvez a gente não materialize em palavras, mas às vezes lá no coração a gente fica assim, mas por que eu estou passando por tal situação? E o núcleo do que eu quero trazer hoje é esse versículo. Um versículo que ele muitas vezes cai no nosso esquecimento. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E desse texto, eu gostaria de tirar 3 lições para preparar o nosso coração para a tempestade. 3 lições olhando para esse texto, para que a gente aprenda algo daquilo que está sendo lido aqui hoje de noite. E a primeira das lições é o seguinte. Qual que é? Vamos juntos? Deus sabe que as tempestades virão. Primeira coisa que acontece. Desde que o homem pecou no jardim do Éden e o pecado adentrou na humanidade, tempestades acontecem. Ventos contrários sopram contra nós. E muitas vezes, por mais que eu e você nos esforçamos para vencer os ventos contrários, parece que não sai do lugar. Era assim que os discípulos se sentiam naquela noite. Remando, já viu? Às vezes está remando contra um determinado problema, remando, e parece que não sai do lugar. Só aconteceu o esforço. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui desse texto, na primeira parte, é que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco.
Jesus falou para os discípulos, gente boa, entra nesse barco e vai. Será que Jesus não sabia? É óbvio que Jesus sabia o que ia acontecer naquela noite. Ele tinha plena consciência dos próximos acontecimentos, daquilo que estava no porvir. Ele sabia das coisas que iam acontecer. Ele sabia tudo certinho que estava para acontecer. Inclusive ele sabia da própria morte dele. Jesus sabia que ele ia a Jerusalém, morreria e ressuscitaria depois de 3 dias. E mesmo assim ele fala assim, nem vou para lá, vou para outro lugar, né? Porque afinal de contas, sofrer chicotada e morrer em Jerusalém? Não vou. Vou talvez para Cafarnaum, lá em Cafarnaum está mais seguro. Não. Jesus ele vai de encontro à cruz. Ele vai de encontro com a cruz. Sabe por que Jesus vai de encontro para a cruz? Não porque ele estava ingênuo daquilo que ia acontecer em Jerusalém com ele, não. Porque Jesus entendia que havia um propósito maior naquilo que ele estava prestes a vivenciar. Deus sabe que as tempestades virão sobre a nossa vida. Ele sabe, ele tem consciência disso. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Tempestades no trabalho, talvez você está passando. Tempestades, daqui a pouco um chefe que está pegando no seu pé, sem motivo. Não atingiu as metas de vendas. Talvez dificuldade nos estudos, não consegue. Repetiu de ano, talvez. Talvez a dificuldade com um filho que está tendo uma dificuldade. Muitas vezes a dificuldade que o filho está tendo, ela é a nossa dificuldade também, né? Eu, depois de pai, eu me deparei com isso, né? A médica falou para nós essa semana passada, olha, a hemoglobina do Benjamin está meio baixa, é melhor a gente levar no médico lá das hemácias, né, amor? As hemácias está meio baixa, a pediatra. Na hora a gente já vai aquele frio na espinha e fala, marca agora. Vamos lá, vamos levar. Vamos identificar, já passa 1000 coisas na nossa cabeça. Chegou na médica e falou assim, esse menino está saudável, não tem nada. A médica falou, graças a Deus, não tinha nada. Mas o problema do nosso filho se torna o nosso problema também. Doenças, às vezes nós enfrentamos uma doença, ou nossos filhos, nossos familiares, ventos contrários que acontecem, dependência química e dentre outras, N dificuldades. Cada um aqui tem o seu vento contrário, que de tempo em tempo, daqui a pouco dá uma soprada contra nós, é ou não é? Cada um de nós aqui tem a sua dificuldade. Às vezes a gente olha a dificuldade do outro e a gente dá risada, né? Assim, isso aí não é nada que você está passando. Isso aí não é nada que você está passando. Mas para aquela pessoa, passar por aquela dificuldade, muitas vezes é muito desafiadora. Muito desafiadora. E Deus sabe da dificuldade de cada um de nós. Ele tem consciência disso. Por que Deus não nos poupa de determinado sofrimento? Por que será que Ele não nos poupa? Sabe que você vai acontecer aquilo, tal coisa? Não. Vamos desviar para cá. Poupando, vamos abrir caminho para o Fabrício. E a resposta para essa pergunta é muito simples. Sabe qual é? Isso aqui, ó. Não sei. Não dá para saber. Não tem como saber por que Deus, em determinadas circunstâncias, simplesmente não tira a gente daquele vento contrário. Não tem como nós, seres humanos, respondermos essas perguntas. Às vezes, quando a gente lê a história como um todo, nós entendemos o porquê de determinada dificuldade. Por exemplo, essa história que a gente acabou de ler faz todo sentido. Jesus falar para aqueles discípulos, entram no barco, vai lá. Porque depois a gente lendo a narrativa, a gente entende as peças do quebra-cabeça se encaixando. É ou não é? A gente entende que aqueles discípulos foram colocados naquela circunstância porque Jesus estava preparando o coração deles. Porque dificuldades é o que aqueles homens iam passar no futuro. Quando Jesus morresse, ressuscitasse e fosse aos céus, aqueles 12 homens sofreriam muita adversidade, muita dificuldade. E aquela experiência de estar ali sobre as águas, naquele barco, ver Jesus caminhando, e Jesus entrar no barco e a tempestade se acalmar, no momento lá na frente, onde eles estivessem passando por aquela dificuldade, lá na frente eles lembrariam do mestre deles, lembrariam do poder do Todo-Poderoso em acalmar aquela tempestade. Olhando para essa história, faz sentido exatamente cada peça desse quebra-cabeça. E eu gostaria de dizer aqui hoje assim, meu querido, minha querida, tudo vai fazer sentido para você, você vai passar essa dificuldade, tudo vai fazer sentido enquanto a gente está na vida. Sei que você está lutando lá no seu trabalho, mas não se preocupa que daqui 3 semanas você vai entender tudo.
Mas eu seria inconsequente de falar uma coisa dessa. Porque em vida, nem todas as respostas nos serão dadas. Nem todas as peças do quebra-cabeça nos serão apresentadas em vida. Sabe por que eu sei disso? Porque se nós pegarmos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, vai lá em Hebreus 11. A minha já está aqui eu deixei marcadinho. Final do capítulo 11 de Hebreus, existe, no capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé. Homens que, pela fé em Cristo e em Deus, viveram coisas surpreendentes na vida deles. Pessoas que passaram por ventos contrários, por grandes adversidades, e que no final da vida eles olharam para trás e falaram, puxa, agora tudo faz sentido. Mas no final do capítulo 11 de Hebreus, tem aqui uma relação muito interessante de pessoas. A partir do 36, diz o seguinte: outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, preste atenção agora, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por quê? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nem todas as peças, meu querido, minha querida, do quebra-cabeça da nossa vida serão nos apresentadas nessa vida. Mas quando nós estivermos diante de Cristo, naquela ceia que vai ter lá no céu, que nós podemos olhar para esse cordeiro que foi morto, né? Como nós cantamos. O cordeiro que foi morto, quando nós contemplarmos ele sentado à mesa, tudo vai fazer sentido. Cada circunstância, cada peça desse quebra-cabeça vai fazer sentido. A gente vai falar assim, foi por isso que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E isso nos traz alento. Nos traz alento para o segundo ponto. Sabe qual é a segunda lição? Vamos ler o segundo? É o seguinte: confie em Deus, pois Ele é maior do que todas as tempestades. Se existe alguém em quem nós podemos confiar, é em Deus. Sabe por quê? Por causa do versículo 48. Lá de Marcos 6, 48 diz o seguinte: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Note que Jesus não pega um outro barquinho e vai remando para ver se dá uma ajuda lá para os discípulos. O que Jesus faz? Vai em direção a eles, caminhando sobre o mar. Primeiro ponto. Jesus enxerga a dificuldade. Deus enxerga o seu vento contrário. Ele enxerga a minha dificuldade e a sua dificuldade. E nós servimos um Deus que age acima de todas as dificuldades. As leis da natureza não se submetem ao nosso Deus. Quer dizer, ao contrário, as leis da natureza estão debaixo do poder de Deus. Ao ponto que Cristo vai caminhando sobre as águas. Aquela tempestade que para os discípulos era algo sobrenatural, algo que aparentemente eles não tinham condições de abarcar, para Deus não era nada, para Cristo não era nada, ponto que ele foi caminhando sobre as águas. Nós servimos um Deus que se importa conosco, por isso a gente pode confiar nesse Deus que é maior do que todas as tempestades. Volta a sua Bíblia lá para o Salmo 46. Salmista, olhando para essa mesma realidade, escreveu o Salmo 46. Olha que lindo. Se a minha avó estivesse aqui, ela falaria assim: meu filho, leia o 46. Eu gostava de ler os salmos para minha avó, sabe? E ela ia falando, leia o 24, leia o 90. Ela falaria, leia o 46, meu filho. A minha vovozinha querida, Dona Cotinha. Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que
Estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Vejam seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É nesse Deus em que nós confiamos. O Deus Todo-Poderoso que é narrado aqui no 46, no Salmo 46. E nele nós podemos confiar. Porque Ele sabe o que faz. Porque lembra do Romanos 8:28, o que diz? O que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acho que parou lá. Voltou. Tem uma historinha que ela é bem batidinha, mas eu acho tão legal essa história. Certo rei saiu à caçada junto com o seu servo, e lá no meio da caçada, um javali atacou ele, e ele lutou com o javali, o rei. Ele era um homem muito valente, muito corajoso, só que no meio da batalha ele perdeu um dedo. Perdeu o dedo. E ele ficou chateado com aquilo. Como que ele perdeu um dedo? Um rei vai ficar sem dedo? Ele virou para o servo dele e falou: e agora? Aí o servo falou: graças a Deus, o senhor perdeu o seu dedo. E ele ficou muita raiva daquilo, né? Falar uma coisa dessa, né? Eu sou um rei todo poderoso, como que assim? Mandou o servo para a prisão, o servo foi preso e foi jogado na prisão. E o rei continuou as caçadas dele, até que um dia ele foi por um caminho mais escondido na floresta. E lá ele se deparou com uma aldeia de índios canibais. E os índios lá pegaram todo mundo lá e iam comer o povo, né? Só que os índios tinham uma lei. Só poderiam comer se a pessoa tivesse inteira. Não podia estar faltando nenhuma partezinha. Aí pegaram, olharam para aquele homem, né? Que no meio dos outros prisioneiros não era rei, era só mais um ali no meio, né? E viram que estava faltando um dedo nele. Falei assim: pode ir embora, você não dá para comer. E ele voltou para o reinado. Quando ele volta para o reinado, ele vai lá falar com o servo dele e fala: meu amigo, quero te pedir desculpa. Te pedir desculpa porque realmente Deus, graças a Deus, que eu perdi aquele dedo. Porque se não fosse por aquele dedo, nesse momento, eu estaria morto. E eu quero te pedir desculpa por ter te jogado nessa prisão. Aí o servo, sabe o que o servo falou? Graças a Deus que você me jogou nessa prisão. Porque se eu tivesse contigo, os homens tinham me comido lá. Graças a Deus você me jogou nessa prisão. Meus amigos, Deus sabe o que faz. Podemos confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas como confiar em Deus meio à tempestade? Porque às vezes é difícil, né? Às vezes, sejamos honestos, é desafiador para nós manter a cabeça erguida diante dos ventos contrários. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Quem olha para Jesus renova a coragem. Sabe por quê? Em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o que Jesus disse. Olhe para Jesus. Enquanto os discípulos estavam olhando para a água, tentando remar, a coisa não ia para frente. Mas a partir do momento que Jesus entrou naquele barco, tudo se solucionou. Como confiar em Deus no meio da tempestade? Olhe para Jesus. Mas como olhar para Jesus, Fabrício? Primeira coisa, pergunte a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia ela está com a resposta para a nossa tempestade. Às vezes eu passo umas dificuldades muito grandes no meu trabalho. E essa semana em especial foi uma semana especialmente tumultuada para mim. Especialmente tumultuada. Ao ponto de teve um dia lá que eu quase juntei as minhas coisas para ir embora. E no meio ali daquela dificuldade ali que eu estava essa semana, veio um versículo na minha cabeça. Deus falou comigo. Falou o seguinte: Fabrício, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração,
como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo que você está servindo, Fabrício. Faça de todo o coração como para o Senhor. Cristo foi de encontro à minha necessidade naquele momento, me levando à palavra de Deus. Como confiar em Deus no meio da tempestade? Pergunte à Bíblia. Será que essa tempestade, a Bíblia tem respostas para ela? Da oração vem a resposta. Da oração vem a resposta. Uma das grandes chaves do cristão no meio da tempestade, meu querido, é a oração. Joelho no chão. Oração e clamor ao nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele é por nós, meu querido, minha querida. A oração ela é sensacional. Uma das maiores armas que o cristão tem. Sexta-feira passada, meu amigo de trabalho chegou lá. Logo no começo das atividades, eu perguntei, tudo bem com você? Como é que você está? E ele falou para mim, Fabrício, eu estou muito mal. Meu sogro está nas últimas. O homem deu lá tinha um negócio no pescoço, foi fazer um procedimento, o negócio estava no pescoço, foi para o cérebro. Teve lá um AVC, eu acho, um negócio no cérebro. Parou metade do corpo, está entubado na UTI, não responde, está sedado. E sinceramente, Fabrício, ele não sai dessa. E a gente está muito abalado com isso. Aí eu falei para ele, senta aqui, vamos orar. Como é que é o nome dele? Aldair, uma coisa assim é o nome dele. Sentei com ele, orei junto com meu amigo ali no trabalho, naquele mesmo momento. Oramos por aquele senhor e ele agradeceu, me cumprimentou, agradeceu. Falou, Fabrício, obrigado, cara, por essa oração. E hoje de manhã, chega uma mensagem no meu WhatsApp dele, dizendo que o seu Aldair saiu na intubação, teve uma reviravolta na saúde, fizeram até uma piadinha, deu uma risada, voltou os movimentos do lado e amanhã já vai para o quarto. Meus queridos, a oração, Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve. Faça da sua vida de oração uma ferramenta de evangelismo, meu querido. Faça. Quando alguém compartilhar um problema com você, não titubeia. Aonde tiver, para na hora e fala assim, vamos orar por isso, vamos pedir para Deus. Ore. A oração ela é muito poderosa, gente, para tocar corações. Às vezes a gente quer evangelizar as pessoas, falar que as pessoas precisam de Jesus, e a gente esquece de que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Ore junto com essa pessoa. Eu estou tendo uma experiência agora bem legal, que eu pego umas pessoas assim do meu celular, pessoas que nem são cristãs, e mando para elas uma oração. Mando orações assim para as pessoas. E eu descobri que mandar uma oração para alguém que não é cristão é uma ferramenta de evangelismo muito poderosa. Que aquela pessoa, ela olha para você com um olhar diferente depois. Fala assim, puxa, esse Fabrício ele tem algo diferente. E ela quer saber mais. Como a oração é importante para os momentos de adversidade que a gente enfrenta. Às vezes Deus para nós é a última alternativa. Vamos fazer dele a primeira. Quando a gente enfrenta uma dificuldade. Outro ponto, busque ajuda com seu discipulador. Busque ajuda. Junte forças. Cola naquela pessoa que caminha contigo, pede oração com ela, pede o conselho, pergunta para ela a respeito da Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito disso? Batalhe junto. Fabrício, mas eu não tenho discipulador. Está na hora de se arranjar uma discipuladora, um discipulador, alguém com mais experiência na fé, que caminhe junto com você. Procure alguém hoje. Não saia daqui hoje sem ter alguém de caminhada. Uma vez por semana, pelo menos, se encontre. Mas eu não consigo uma vez por semana. Então a cada 10 dias, a cada 15 dias se encontra com essa pessoa. Liga para essa pessoa, investe ali 45 minutos, 1 hora, junto com essa pessoa. Se encontra presencialmente. Isso é vida para nós. Isso é a comunhão que nos fortalece. Nos fortalece. Às vezes, meus queridos, o Google ele é mais conselheiro para nós do que a palavra de Deus. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade, a gente dá direto, vai lá no Google e pergunta como soluciona esse problema para o Google. E o Google ele é a fonte das respostas para o cristão. Para a maioria das pessoas. Às vezes a gente se esquece dessas coisas simples. No meio da tempestade, confie em Deus. Vamos adiante. Romanos 8, 28. O que diz? Todas as coisas, seja lá o que aconteça na nossa vida, cooperam para o nosso bem. Cooperam para o nosso bem. E o terceiro ponto, terceira lição desse texto aqui de Marcos, vou voltar aqui para ele, é o seguinte: não endureça
o seu coração no meio das tempestades. Aqueles discípulos, eles estavam com o coração endurecido, é o que diz no versículo 52. Não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E esse versículo ele é muito significativo, porque às vezes Deus pode fazer o maior milagre da vida da pessoa. Se o coração dela estiver duro, ela nem vai se dar conta. Ou ela vai atribuir aquele milagre a outra coisa. A outra coisa. Não endureça o seu coração. Quando a gente vai dar lá uma vacina no Benjamin, vai tirar sangue, se ele endurece aquele momento, ali o braço fica nervoso, fica brabo, é aí que não consegue mesmo a coisa dar certo, né? Não endureça o coração, né? Não endureça. Confie. Tá ruim, né? Não tá funcionando. Não amargue no meio da tempestade. E como saber se o seu coração está duro no meio da tempestade? O coração duro, ele tem mais medo do diabo do que confiança em Deus. Sabia disso? Coração duro, ele tem mais medo da adversidade em si. O problema, ele se faz gigante diante do coração duro. E Deus se faz pequeno. Foi o que os discípulos experimentaram aqui, né? Quando eles viram andando sobre o mar. No versículo 49, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Sabe que naquela região havia uma lenda de que no meio da tempestade aparecia um fantasma caminhando sobre o mar. E aquele fantasma caminhando sobre o mar era o presságio de que a coisa ia ficar ainda pior. Ou seja, aqueles homens gritaram quando viram Jesus caminhando sobre o mar, por quê? Porque eles acharam que aquilo que estava ruim ia ficar ainda pior. O coração deles não era um coração que se voltava para Deus, mas é um coração cujo foco estava única e exclusivamente na dificuldade em si. Na dificuldade em si. E eu confesso para vocês que quando o Covid se acometeu sobre a minha vida, eu olhei para Deus e falei assim, Deus, estou preparado, cara. Preparado para te encontrar. Vai ser bom demais. Se der, deixa um tempinho mais aqui com a minha família. Para cuidar do Benjamin, da minha esposa linda. Quero ficar um pouquinho mais. Mas eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso de Covid. E que se for para ser agora, que seja. Se for para a gente se encontrar, vamos passar a eternidade juntos. Alento no meio da dificuldade. Segundo aqui, o coração duro, ele não entende o mover de Deus. Ele atribui a outras coisas a ação de Deus. A outra coisa, por exemplo, meu amigo ligou, falando que aquele homem estava melhorando. E ele falou assim no final do áudio dele, falou assim, ele está melhorando porque ele é forte, esse homem. Ele já enfrentou muita dificuldade e ele não vai se entregar facilmente. Aí eu respondi embaixo, mais forte que esse homem é o Deus que está curando ele no meio dessa adversidade. Porque muitas vezes nós temos uma dificuldade, um vento contrário, e a gente usa as nossas artimanhas para ir contra aquela adversidade. Muitas vezes é o dinheiro que a gente tem, que compra as melhores alternativas. Muitas vezes é a nossa sabedoria de encontrar a resposta para aquela solução. E muitas vezes a gente ignora o fato de que Deus cuida de nós. E nós como cristãos perdemos a oportunidade de testemunhar o quanto Deus é por nós, em todos os momentos. O quanto, às vezes a gente atribui a sorte às coisas. Outro dia eu estava indo assim com um carro e passou um carro na minha frente, cruzou o farol vermelho, questão de um segundo e não bateu em mim. Eu já pensei, cara, que livramento isso aconteceu. Que livramento, olha, Deus está no controle. Sintonizar o nosso coração para ver o mover de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas, em cada ação do nosso Deus. E um outro ponto que eu coloquei aqui talvez seja uma maneira de saber se o seu coração está duro nessa noite. Porque o coração duro, às vezes, ele culpa a Deus pela tempestade. Deus é por nós no meio das adversidades. E às vezes a gente olha para Deus e fala, por que você permitiu que passasse por determinada situação? E lembra da resposta. Resposta, não sabemos. Por que determinadas coisas acontecem na nossa vida? Não sabemos. Às vezes acontecem coisas boas, às vezes coisas ruins, e a vida ela é assim, meus queridos. E Deus cuida de nós no meio das adversidades, mas não culpe a Deus por aquilo que está acontecendo. Como eu falei no começo da mensagem, depois que Adão pecou, esse mundo caiu. É um mundo onde as coisas acontecem.
Infelizmente, Deus chora quando ventos contrários vêm sobre nós. E o último ponto aqui, que o coração duro, ele não pode ser usado por Deus. Deus quer usar cada um de nós. Tudo aquilo aconteceu com os discípulos. Sabe por quê? Porque Cristo, Jesus, estava trabalhando no coração daqueles homens. Porque o coração daqueles homens estava endurecido. Eles viram a multiplicação dos pães. Viram Jesus caminhando sobre as águas. E durante todo o período que eles estiveram com Jesus, o coração deles estava duro. Mas Cristo estava fazendo um tratamento no coração daqueles homens. Sabe por quê? Porque aqueles homens seriam usados por Deus depois para evangelizar o mundo. E eles precisavam passar por tudo aquilo para ser tratado. Não endureça o seu coração nessa noite. Deus é conosco. Deus é conosco. E tem uma última história. Que hoje eu retomei algumas histórias antigas. Certo homem que sonhou que foi para o céu e se encontrou com Jesus. E Jesus estava caminhando com Jesus pela praia. E Jesus falou para ele, tá vendo essas pegadas aqui, ó, essas 2 pegadas? Aqui é só a vida. Isso aqui é a faculdade que você fez lá. Lembra quando você fez a faculdade? Olha aqui, ó. Eu estou aqui do seu lado, essa pegada é minha, essa aqui a pegada é sua. Esse aqui é o seu casamento, ó. Tá aqui as nossas pegadas, ó, caminhando pela sua vida, estive do seu lado. Aí aquele homem pega em determinado momento e fala assim, Jesus, tô notando aqui que nesse momento aqui que a coisa estava feia aqui, ó, só tem uma pegada no chão. Por que você me abandonou nesse tempo? Por que durante essa doença aqui você me abandonou? Durante essa adversidade aqui, eu caminhei sozinho. Aí Jesus olha para ele e fala assim, meu amigo, nesse momento aí da sua vida, essa pegada aí é a minha, porque nesse momento eu te carreguei no colo. Será que nós, diante dos momentos de adversidade, estamos sentindo o toque do nosso Deus nos acolhendo, nos carregando no colo? Quero te convidar a ficar de pé comigo, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Conversa aí com Deus, você e Ele um pouquinho. Coloca para Ele o seu coração, como é que está nessa noite. Fala para Ele a tempestade que você tem passado. Abre o seu coração para Ele nesse momento. Se você entende que tem que pedir perdão por uma atitude errada que você está tendo, peça nesse momento. E receba o abraço de Cristo. Sinta a presença dele na sua vida. Pai de amor, Deus querido, o Senhor é Deus do impossível, Pai. O Senhor não está aprisionado, ó Pai, a nenhum tipo de força desse universo, Pai. O Senhor está acima de tudo, de todas as forças, de todos os poderes. O Senhor comanda, ó Pai. E nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, Pai. Se a tempestade chegou na vida de alguém que está aqui hoje, Pai, nós queremos clamar pela vida dessa pessoa, Pai. Pedindo que o Senhor pegue ela no colo, Pai. Pegue ela no colo. Que ela sinta a sua presença e o seu cuidado, Pai. Deus, cuida, Pai, da vida de cada um que está aqui, Deus. Cuida, Pai, do sogro do meu amigo que está lá, ó Pai, no hospital, Deus. Que a Tua mão, a Tua cura vá sobre a vida dele, Pai. E que o Senhor seja glorificado, Pai. E que esse meu amigo se converta no final, Pai, dessa história, Pai. E que ele possa dar bom testemunho do que o Senhor tem feito pela família dele, Pai, pela vida dele, Deus. E que cada um que está aqui, ó Pai, possa ver a obra do Senhor, ó Pai, na própria vida, na vida daqueles queridos que o cercam, Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite, Pai. Nos enche com Teu Espírito e nos leva para casa. Em nome de Jesus, Pai. Amém, nosso Deus.